Oi pessoal, meu nome é Lucas, esse é o meu canal sobre livro, filmes e séries. Se você gosta de cultura pop, de resenha e de recomendações, você está no lugar certo. Hoje então a gente conversa sobre Ítalo Calvino, sobre o seu livro O Cavaleiro Inexistente. Antes de a gente falar um pouco sobre Ítalo Calvino, sobre a sua história, acho que é interessante a gente comentar um pouco sobre a biografia de Ítalo Calvino. Então, Ítalo Calvino nasce em 1923 e falece em 1985, devido a um AVC. Ele nasceu em Santiago de Las Vegas, em Cuba. Logo depois ele foi para a Itália junto com a sua família. Durante a Segunda Guerra Mundial, Calvino participou do Partido Comunista até 1956. Em 1947, Calvino ele publica, sua primeira obra, com o título A Trilha dos Ninhos da... Sendo Cavaleiro Inexistente parte de uma trilogia que se chama Os Nossos Antepassados, que foi publicada na década de 1950. Então, ali entre 1950 a 1960, ele lança esses três livros, né? Apesar de Calvino falecer em 1985, ele deixa, uma extensa obra como legado. A gente tem Cavaleiro Inexistente, temos o seu grande clássico, que seria, no caso, Por que ler os clássicos? Além de ser romancista, além de escrever novelas, contos, organizar também, no caso, contos de outras pessoas, ele também fazia muitas resenhas, né? Tanto que seu maior clássico é literalmente Por que ler os clássicos. E hoje então a gente vai conversar sobre simbolismo e Italo Calvino, né? Então imagina por um momento você viver a sua vida sem identidade, sem expectativas, apenas para pegar e agradar as pessoas. É isso que a gente tem aqui em As de Lufa, né, em O Cavaleiro Inexistente. Falando um pouquinho do enredo da história, antes de falar um pouco sobre o que é uma história de cavalaria. Romances de cavalaria, também, chamado de novelas de cavalaria, surge ali entre o século X e o século XV, provavelmente na França e na Inglaterra. Então, sempre tem um pouco, de caráter mitológico, relata acontecimentos históricos, busca, de forma simbólica, lidar com essas situações. Amor cortês, cortejar a donzela, de querer salvar a donzela. Filmes baseados nessa narrativa. A gente tem Robin Hood, deve ser provavelmente um dos mais famosos, Cruzada e O Coração de Cavaleiro. Falando agora um pouco sobre a nossa história, falando sobre como esse livro começa, a história começa, quando o Agilulfo, em nome da sua honra e do Código de Cavalaria, ele vai buscar Sofrônia. No caso, seria uma jovem aonde a sua virgindade foi colocada à prova. Só para a gente fazer um pequeno contexto, Agilulfo ele ganha o seu título de cavaleiro defendendo e salvando a honra dessa donzela, né? A gente conversou, sempre vai ter um pouco desse tom ali do cavaleiro salvando a donzela, ou de pessoas que são ruins, ou de monstros, né? E ele ganha ali, a partir desse momento, seu título de cavaleiro. Então, todo o seu processo, também todo o seu fundamento como cavaleiro, ele desenvolve a partir desse salvamento. Então, a partir do momento que ele salva Sofrônia, ele ganha o título de cavaleiro e ele começa a desenvolver toda a sua vida dentro ali do exército de Carlos Magnus, né? Então a gente tem aqui, no primeiro momento, essa história se desenrolando dessa forma. A gente tem Agilulfo se apresentando a Carlos Magnus, falando que ele não existe mais, tem a vontade de continuar ali no exército. A partir disso, a gente tem Torresmundo, que é o personagem que vai justamente trazer esse essa revelação, vai trazer esse questionamento. Aí começa, na verdade, a aventura de Agilu. A gente vai ter outros personagens, sendo desenvolvidos também aqui nessa história. A gente tem Raubaldo, que é justamente um rapaz que perde seu pai na guerra e ele vai até o exército de Carlos Magnus pedir a vingança da morte de seu pai. Uma coisa que eu acho bem interessante nessa parte, que a gente consegue observar que Ítalo Calvino ele coloca aqui uma crítica bem interessante, que é justamente sobre o processo de burocracia. Então, exemplo, esse Rombaldo, que é um personagem que quer, vingar ali a morte de seu pai, ele acaba, no caso, tendo que passar por vários escalões, ter que fazer várias coisas para conseguir executar essa vingança. Visível essa crítica que Ítalo Calvino traz sobre o processo, burocrático
na nossa vida, no nosso dia a dia. Isso eu achei bem interessante, esse ponto que Ítalo Calvino ele traz, ele deixa bem evidente aqui no livro. Então a gente também tem Robaldo, que é um personagem que vai aparecer justamente querendo vingança contra a morte de seu pai. Depois, né, ele acaba conhecendo Angelufo, ficando admirado por ele não existir, mas ser um soldado que busca em todas as suas ações ser reconhecido. Então ele é aquele tipo de pessoa que vai ser extremamente chato com tudo, vai fazer tudo da melhor forma que pode, não vai deixar faltar nenhuma regra, vai saber fazer tudo da melhor maneira. Então a gente consegue perceber que o Ítalo Calvino coloca esse personagem, Angelufo, que não existe, buscando sempre um modo de perfeição, um modo de sempre fazer as coisas da melhor forma para ser reconhecido. E isso a gente começa a questionar. O que a gente faz para ser reconhecido, né? Como a gente se vê dentro do mundo. Eu acho que isso fica muito visível em alguns momentos, dentro desse contexto que Ítalo Calvino traz. A gente também tem, no caso, né, uma cavaleira que seria também a Bradamante. Ela aparece na história apaixonada pelo Agilulfo. Tem que seria ali o contraponto do Agilulfo, que é o Gurdulu, né? Que é seu fiel escudeiro, extremamente sempre ligado ali naquele ponto, né? Entre o racional e o irracional. E ele aí vai, em vários momentos, trazer dentro desse simbolismo que a gente mencionou, que Calvino coloca muito aqui, essa do que é racional, do que não é racional, até que ponto os nossos desejos eles acabam sendo sempre expostos ou não. Como eu falei, podemos observar que nesse livro a gente tem uma grande crítica, né, ao processo burocrático da sociedade. Então, assim, eu acho que Ítalo Calvino ele coloca justamente nessa vontade de Agilulfo de querer sempre fazer tudo da melhor forma, da forma mais perfeccionista, que é justamente essa vontade que o faz ainda vivo, mesmo ele não tendo corpo, mesmo ele não existindo, como justamente um símbolo de como a gente está muito ligado a esses papéis sociais. O livro realmente é curto. A gente tem aqui, no caso, um livro de 115 páginas. É um livro que traz reflexões importantes. A gente vai ter momentos aqui que o Ítalo Calvino vai fazer você pensar sobre a sua existência, vai fazer você se questionar do modo como você vive, do que realmente é o eu, de como a gente vive esse eu, né? A gente tem uma questão hoje dentro da nossa sociedade, que é muito visível na clínica, pessoas que trabalham com atendimento terapêutico de alguma forma, esse questionamento do eu, da sua existência, da forma de ser feliz. A gente tem uma psicanalista muito famosa e muito boa, que se chama Maria Homem, onde ela fala justamente sobre o desejo e felicidade, né? Ela começa o vídeo questionando se a gente teria como ciência alguma outra coisa que nos movimenta além do nosso desejo, né, que traz essa motivação que nos impulsiona de alguma forma. E através desse desejo, a gente acaba, às vezes, entrando em conflito com o que a gente quer e com o que a gente também deseja. Então, às vezes, aquilo que você deseja é realmente aquilo que vai te fazer feliz? Então, aquilo que você deseja é realmente aquilo que você tem como vontade ou é dito para você ter como vontade? Então, a gente não tem como fugir nesses scripts sociais que a gente tem no dia a dia, na nossa realidade. Então, o que ela traz um pouco nesse vídeo, eu vou deixar para vocês o link, né, desse vídeo aqui depois para vocês darem uma olhada, é justamente esse questionamento. A gente consegue bancar a nossa subjetividade e ser o que a gente realmente deseja? Ou não, né? Até que ponto a gente está amarrado nessas convenções sociais, nessas estruturas sociais? E até que ponto, isso fica muito bem evidente entre a Gilufo, né, e Gurdulu, a gente pode viver só pelo desejo, porque é importante também a gente ajuizar esse processo. Então a gente não consegue viver só com aquilo que a gente deseja. A gente, né, e é necessário que a gente tenha juízo sobre aquilo que a gente quer. Então acho que o grande ponto que a gente tem nessa leitura é justamente esse contraponto. O que é existir, de como é existir e principalmente o que é ser uma pessoa que vive dentro de um propósito de só servir as pessoas e de não desenvolver a sua identidade, de estar sempre ali na expectativa das pessoas e como contraponto a gente tem ali o Gurdulu que vive nessa loucura, nesse meio do insano. Então, como que a gente pode coordenar isso? Como a gente pode ter essas duas realidades e acabar nos encontrando entre a nossa identidade e também o nosso juízo sobre o nosso desejo, sobre aquilo que a gente deseja. É um autor que eu nunca tinha lido, né? Eu li esse livro no clube da Tatiana Feltrin e eu achei que foi um livro muito bom.
E eu acho que é um livro que vale a pena, é um livro extremamente curto, dá para você ler, eu acho que no final de semana, e ele traz justamente esses questionamentos que eu acho que é importante hoje, numa época onde a gente se questiona muito sobre identidade, se questiona muito sobre o uso excessivo de tela, do que as redes sociais acabam trazendo como processo de imagetificação da felicidade, desse questionamento da existência do eu. Então hoje, como é esse eu? Você vive como? Então, acho que esse livro ele pode trazer algumas reflexões sobre isso que eu acho que é bem interessante. O único ponto negativo que me fez só dar 4 estrelas no Scooby é justamente a questão de ser uma novela. Eu acho que esse livro poderia funcionar muito melhor como romance, justamente pelo fato de que nesse processo, a gente poderia desenvolver melhor a história dos personagens. Exemplo, uma coisa que eu fiquei sentindo muita falta é saber mais sobre o Angelou. A sua história, ele era antes de chegar ali no exército, o que fez ele ter toda essa força, essa gana de ser esse tipo de pessoa, que é ligada a esses detalhes. Então, eu acho que isso seria interessante num romance. Então, eu acho que se esse livro fosse escrito em formato de romance, eu acho que seria muito mais interessante. Acho que a gente conseguiria ter um olhar melhor. Mas, como é uma novela, e a ideia é que seja realmente curta e objetiva, então eu acho que a gente conseguiu ter sim a história bem explicada, tudo ficou bem resolvido no final. O final traz uma reflexão bem interessante. Caso vocês leiam esse livro, vou pedir para vocês deixarem no comentário o que vocês acharam sobre o final, que eu acho que também é bem legal. Mas eu gostei bastante da leitura, recomendo para vocês, tá bom? Como eu falei, acho que só poderia ser um livro que fosse escrito no formato de romance para desenvolver melhor esses personagens. Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Agradeço muito você que ficou até aqui nesse momento. Caso você não seja inscrito no canal, vou pedir que você inscreva, por favor. Dê o seu like, acione o sininho para que você receba sempre as notificações do canal. Deixe também no comentário o que você achou desse vídeo, se você tem alguma ideia para conteúdo, uma recomendação de alguma leitura. Agradeço muito, muito mesmo, de verdade. Desejo para vocês um ótimo dia. Tchau, tchau.